Boa tarde, bem-vindos ao Bolsalamente. Eu sou Miguel Campos, coach atleta. Tenho o prazer de vos apresentar aqui Miguel Lourão Santos. Ele é coach de natação. Acabou agora o mestrado dele e vai-nos aqui falar aqui um bocado da jornada desde a última vez que esteve no podcast. Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado, Miguel. É um gosto estar aqui outra vez, mais uma vez, aqui falar sobre natação, sobre águas abertas e principalmente contigo, que desde a última vez que gravámos, a temática estava muito interessante. Foi sobre treinos de natação em águas abertas e agora vamos falar sobre preparação, porque são coisas um bocadinho aqui diferenciadas, mas que acabam por se encontrar, no fundo. Pronto, terminei o mestrado agora em natação de águas abertas, já terminei há um ano. Hum, tem sido uma jornada, tem sido uma jornada com muitos desafios pela frente, tem sido um caminho interessante. Agora estou neste momento a trabalhar mais nas escolas de natação, mais no sentido do ensino, e estou também a ajudar atletas masters que nunca tiveram hipótese, uns nunca o calhou, nunca tiveram hipótese, ou porque na altura não, ou estão a aprender agora a nadar em águas abertas. Ou seja, isto nunca é tarde para aprender. E diz-me uma coisa, tu também estás a trabalhar com pessoas que pela primeira vez estão a ter o seu primeiro contato com a água, não é? Sim, sim, nas escolas de natação, pronto, independentemente de crianças e adultos, crianças, jovens e adultos, estas três faixas etárias, estão a aprender a nadar. Tenho a nadadora mais velha que eu tenho para na natação tem 83 anos, a Dona Emília, que é uma pessoa que nunca falha, está sempre pronta a novos desafios, e apesar do neto dela também ter sido nadador, o neto dela foi nadador federado no atleta do Sporting. E este caso desta minha aluna é uma pessoa que nunca falha um treino, hum, nunca falha e está sempre disposta a aprender. Tem os seus receios, como toda a gente, mas é uma pessoa que me dá um gosto enorme dar o treino, porque está lá sempre presente, está pronta para fazer coisas novas, já faz uns 25 metros crawl, assim, sem paragens, e o que é muito positivo. Chegar a uma idade destas e ainda ter força para ir para a piscina, para ir nadar, olha que é de valorizar. E tu, por exemplo, porque nós estamos a falar aqui, não é, de água, e é algo que, por exemplo, tu se tiveres algum medo, alguma fobia, se tiveres aqui algum bloqueio, não é, o teu risco de sofrer, não é, um afogamento, e acontece muitas vezes, não é, em piscinas e coisas assim, é um skill fundamental para, não é, para a nossa sobrevivência, no fundo, e que nem toda a gente acaba por aprender aqui numa certa idade, que era fundamental para o longo da vida. Tocaste aqui num ponto fundamental e é uma das coisas que também pode-se lançar uma temática sobre natação, meio de sobrevivência e prevenção de afogamentos. Hoje em dia, muitos dos pais colocam os filhos mesmo na natação, quase como caráter obrigatório, no sentido para evitar, no sentido de evitar afogamento, porque cada vez mais, pronto, as crianças gostam de ir para a praia, gostam de ir para a piscina. Há pessoas que têm casas com piscina, e também é uma forma de segurança, e também para os pais, os próprios pais também estarem descansados. Mas tem que se ver aqui que piscina, água, rio, oceano são locais diferentes, são meios diferentes. O que é que acontece? Existem ambientes que são controlados e outros não. Mas se a criança tiver, neste caso estamos a falar de jovens, se tiverem o meio, ou seja, se tiverem à vontade a adaptação ao meio aquático realizada, é meio caminho para estarem seguros, ok? Só que também
na parte do, quando eu falei aqui em dois locais diferenciados, piscina e o contexto natural, seja ele rio, oceano ou lago, que já é um contexto natural. Uns têm têm variadas variáveis, como a corrente, as ondas, frio, profundidade, totalmente diferente que não conseguimos controlar. Portanto, aí já são dois meios que são diferenciados, em que a piscina pode estar controlada e pode se salvaguardar pela adaptação ao meio aquático, como também nestes três casos em contexto natural pode estar seguro, mas não totalmente seguro, porque temos que contar com estas variáveis que não são tão controláveis quanto isso. E tu, por exemplo, conceitos, não é? Como tu aprendes a boiar, não entras em pânico, não puxas a outra pessoa, não é? Tipo, se calhar não vês que tipo de água te estás a tirar antes de ver, não é? Estas pequenas coisas, não é? Depois no overall tem muita. Há muitos acidentes porque às vezes, não é? Nós atiramos sem ver, ou está meio turvo, ou as águas estão sujas, não é? Dependendo se for água, cascata, ou o que for, não é? Sim, isto, pronto, lá está o treino mental e também as coaches de treino mental, sabes melhor do que eu, nesta situação, que e também não quero entrar muito por aqui, mas a tal parte de prevenir e cautelar, a pessoa não entrar em pânico, a pessoa não entrar em stress, porque o nosso cérebro, quando estamos confrontados com alguma situação que pode correr mal, tenho também alunos que têm essa situação, que estão da natação para vencer certas fobias. Nós, como treinadores, temos que lhes transmitir que eles têm que ter calma, mesmo para a preparação de uma prova, a gente tem que os preparar também mentalmente, apesar de que isso tem que ser um trabalho realizado por um psicólogo, por um especialista nessas partes, porque também a pessoa, ao estar no meio aquático, tem que, se vir numa situação que não seja tão controlável, tem que saber o que é que vai fazer, como é que vai agir naquele momento. Não digo, e o que eu digo sempre é: não pensem que vai correr tudo mal, pensem que poderá, é uma hipótese, poderá existir esta situação, mas o que é que nós vamos, como é que nós vamos lidar com isto? Não é pronto, estamos numa situação aqui de pânico, isto pode acontecer, levar com uma onda, a gente perder o pé, não estar numa zona sem pé e não sabermos o que é que devemos fazer. Não, sabermos o que é que devemos fazer se nos encontrarmos numa situação fora que não esteja tão controlável. Então temos que nos acalmar, verificar o que é que pode ser controlável, ganhar outra vez a confiança e prosseguir o nosso caminho. E, por exemplo, eu não sei se tu tens visto os últimos estudos de neurociência, não é? Que a neurociência acaba, não é, por promover aquele estado de calma, de presença, não é? Um, e isto é muito importante e ele vai estar aqui endorfinas, que ainda é dos poucos sítios nós somos tão sobrecarregados com tantos estímulos a torto e direito, mas quando estamos a nadar, não é? É quase, é imersivo, não é? Sim, isto aqui quando a natação acaba por ser uma modalidade de caráter terapêutico, não só físico, mas também mental, porque a pessoa ao estar a nadar, ou a pessoa ao estar a desfrutar do seu período de natação, acaba por também se esquecer do mundo lá fora. Vou utilizar aqui esta expressão do cotidiano, acaba por se esquecer do que é que se passa no mundo exterior. E então acaba por estar ela ali dedicada àquele espaço, eu mais a água e mais o meu eu. Só acaba por encontrar o seu eu. E isso acaba por ser também entendido como uma terapia, como uma terapia. E porque tu falaste há bocado, não é, da preparação para águas, não é, e para águas abertas. E quando estamos a falar de águas abertas, não é, obriga-te a um estado de presença, não é brutal, porque ainda uma piscina é uma coisa, não é?
quando nós estamos a falar, não é, do mar ou do oceano, não é, há correntes, há animais, há barcos, não é, há aqui toda uma questão, não é, mesmo uma questão se calhar da alimentação, não é, dependendo dos quilómetros, há aqui muita coisa a gerir, não é, mas tu tens que continuar em movimento. Sim, como estava a referir há bocado, e tocaste aqui num ponto fundamental, que é a natação pura, que é entendida como a natação feita em contexto de piscina, é diferenciada da natação de águas abertas, devido ao meio onde estas se encontram. O meio onde o nadador de águas abertas se encontra em contexto natural, seja ele em rio, lago ou oceano, no mar. O que é que sucede? A preparação para uma pessoa que vá fazer uma prova dessas, e hoje em dia com os eventos de águas abertas que têm estado em constante crescimento em Portugal e não só em Portugal, no resto dos outros, nos restantes países, as provas de águas abertas cada vez têm tido mais procura e cada vez têm tido maior participante. O triatlo, vou pegar aqui um bocadinho, vou desviar aqui um bocadinho, mas a parte do triatlo também, o Ironman, acaba por ter muita procura, mais no contexto da natação, porque existem muitos triatletas que não se sentem tão confortáveis nesse segmento. A parte aqui da natação de águas abertas, voltando a pegar aqui, ter feito este parênteses aqui, mas voltando outra vez ao ponto inicial, a preparação de um nadador para águas abertas tem que ser, de forma cuidada. Ou seja, eu quando preparo uma pessoa para a prova, eu tenho que saber a distância que a pessoa fez, a distância que a pessoa começa a nadar nada por sessão de treino, quanto é que a pessoa quer realizar e como é que a pessoa está a fazer o seu treino. Pronto, ou se tem outro complemento ao treino, pode ter também o treino de ginásio, que é fundamental, e aproveito aqui para dizer que o treino de ginásio é fundamental para todas as modalidades. Não é preciso ser um treino geral de hipertrofia, que toda a gente, quando se fala em ginásio, pensa logo em hipertrofia, não é nada disso. É um treino, pode ser funcional, pode ser pliométrico, dependendo da modalidade. Hum, o que é que sucede aqui? O nadador tem que se preparar na parte física, com a componente de ginásio, com a componente do treino da água, como é óbvio, e também tentar ir uma vez por semana ao contexto onde vai ter a sua prova, que é no mar. Que isto para quê? Para trabalhar as tais variáveis que se encontram, as ondas, o frio, as correntes, a parte da orientação que é fundamental nas águas abertas. A orientação é um ponto que acaba por ser sempre o- um dos mais críticos porque não se trabalha muito, mas tentar trabalhar esta parte, componente física, a componente mental, o nadador saber lidar com o inesperado, saber trabalhar com o que é que virá, o que é que poderá acontecer na tal prova, na distância, apesar, vou dar aqui um exemplo, a distância pode ser tanto de 750 metros, curta, como é o caso de um triatlo sprint, como pode ser uma distância que temos após os 10 quilómetros, as chamadas ultramaratonas. Pronto, nestas distâncias todas, o nadador pode sempre lidar com alguma situação menos esperada. Ou uma corrente muito forte, ondulação, águas vivas, que é o que muitas vezes agora assusta o medo de todos os nadadores. Hum, Todas estas embarcações que podem passar ao lado da prova, todas estas, ou mesmo numa sessão de treino, todos estes pontos que estamos aqui a retratar são fundamentais para a preparação, ou seja, e faz parte da orientação. Depois, o nadador tem que se preocupar é com a sua nutrição, como é óbvio. Esse aí é um ponto que eu não vou entrar muito porque não é tão a minha área. Mas o nadador tem que saber o que é que vai poder, qual é a sua suplementação, porque isto depende sempre de nadador para nadador. Falamos aqui do princípio da individualidade. Eu não vou tomar a mesma nutrição que tu vais tomar, ou que tu não vais tomar a mesma nutrição que um recordista do mundo vai tomar. Somos todas pessoas diferentes. Há pessoas que dão-se melhor com os géis, outras dão-se melhor com bebidas isotónicas e outros dão-se melhor só com barras energéticas.
É diferente sempre. O nadador é que tem que escolher como é que vai nutrir essa parte da nutrição, a parte também da parte de treino mental. No outro dia apanhei dois nadadores a dizerem que gostavam de fazer treino, gostam de fazer um yoga, gostam de meditar. Muitas vezes vemos exercícios nas provas que se encontram nadadores com os fones ouvir uma música ou ouvir uma meditação guiada, outros encontram-se isolados a fazer exercícios de mobilidade. Pronto, cada um depois tem a sua forma de se preparar mentalmente para a prova. Já até no outro dia apanhei um nadador a dizer que gostava antes da prova de estar a ler o jornal, por exemplo, que é a sua terapia, não tem mal nenhum. Isso aí, pronto, que é a sua preparação, não é terapia, é a sua preparação mental para antes da prova. E tu tocaste agora neste ponto, não é? Depois, a respiração é fundamental, não é? Para o sistema parasimpático e aqui a tua frequência cardíaca, não é? E que vai ditar um bocado aqui a tua economia, não é? Que depois, eu imagino, não é? Numa água assim mais aberta, ou eu se sentir um mal-estar, até posso pensar que estou a ter um ataque de pânico, um ataque cardíaco, não é? E não, a minha frequência cardíaca disparou, não é? E se não treinar, e se não antes, esse ritual, não é, pré-prova, de acalmar e de alinhar e entender que pode oscilar, não é, consoante o meu esforço. Sim, lá está. Pronto, os ataques de pânico já apanhei situações em que nadadores ficam. Pronto, já assisti a uma situação de uma nadadora entrar em pânico em contexto de treino, não em contexto de prova. São situações que temos que saber, quem está a orientar o treino tem que saber como é que há de lidar com essa situação. Uh, a pessoa, quando entra nesse estado, entrou porque houve alguma coisa que se assustou, ou houve, lá está, a quebra na respiração e não consegue orientar mais, já tudo lhe faz confusão. Começam a vir imagens à cabeça, é a corrente, é estar a nadar no mesmo sítio, é ver o fundo cada vez mais desfocado, é as ondas, é o vento, é o frio, tudo isso junto, depois a pessoa começa a ter um episódio de preocupação. E ao ter esse episódio de preocupação, começam a surgir as dúvidas. O que é que estou aqui a fazer? Porque é que isto nunca mais, porque é que não avanço? Porque é que eu estou sempre no mesmo sítio e já estou a ficar com frio, e isto quando é que acaba? E depois a pessoa chega a uma altura que está a gastar tanta energia, não está a economizá-la, está a gastar, que depois as respostas das emoções negativas vêm todas ao de cima. E ao virem todas ao de cima, a pessoa começa a ficar numa situação de bloqueio. E ao estar na situação de bloqueio, começa a haver a respiração começa a ficar acelerada, a frequência cardíaca também. A contração muscular é cada vez maior, que a pessoa depois começa a ficar com os bloqueios e começa a não saber onde é que está, começa a ficar a entrar, lá está, num estado de tal forma de ansiedade enorme, de pânico, que pensa que vai acontecer o pior. E tu também tens o oposto, não é? Quando alguém, se calhar, acaba uma prova e tu também, como as fazes, não é? A gratidão, tipo, por exemplo, numa outra maratona, por exemplo, tu estás gelado, estás, não é? Tomas um banho quente, as pequenas coisas que nós tomamos como garantidas, não é? Nós colocamos, se calhar, a fazer estes esforços assim maiores para também recalibrar, trazer um bocado de perspectiva para a nossa vida. Sim, também acaba por ser o oposto. Quando a pessoa termina a prova, que estavas a dizer, a pessoa quando termina a prova, quando dependendo do objetivo, a pessoa acaba por depois estar de tal forma tão contente, tão a falar da prova que já me aconteceu imensas vezes. A prova correu tão bem que estou a falar da prova, estou a desfrutar cada momento daquela prova como se eu quisesse que aquilo não avançasse mais o tempo. Aquilo tinha que ficar ali, parava ali aquilo tudo, parava o mundo naquele momento agora. Acontece essa situação, esses episódios muitas vezes.
A gente gosta de tal forma da prova, que a prova correu tão bem que queremos é ficar ali, não, e queremos, estamos a viver aquele momento. Não, não queremos sair dali. E no meio disto tudo, porque é que a água te cativou tanto? No meio, não é? Podias escolher se calhar o que quisesses, não é? Olha, a água cativou muito porque eu desde criança que estou habituado a andar na água, apesar de nunca ter feito um percurso de nível competitivo nem, em jovem, não é problema nenhum. Hum, eu sempre comecei na piscina desde muito pequenino, escolas de natação, fiz pré-competição, nada assim de extraordinário. Fazia uns pequenos encontros em Lisboa, que havia na altura que eram Joga Lisboa, que hoje em dia é chamado assim. Ahm, depois eu queria era o bodyboard, não queria saber mais da natação, queria bodyboard, comecei com os desportos de prancha, que eu acho fundamental. Depois do bodyboard já era o surf, depois do surf já era pesca submarina, depois da pesca submarina era mergulho em apneia, depois era mergulho com botija, depois foi o hóquei subaquático, que cheguei a jogar. Depois tinha voltado à natação. Depois da natação, apesar de nunca ter deixado de nadar, nem que fosse em contexto só de lazer, dediquei-me à natação entre após Masters, já no escalão B. Uh, continuei nos Masters, quis dedicar-me às águas abertas, porque também tinha feito surf e tinha feito atividades ligadas ao mar. E então queria uma modalidade que envolvesse o mar e a piscina. Então houve a procura das águas abertas. Até o meu orientador de estágio, de orientador de teste, peço desculpa, dizia sempre: o Miguel quer águas abertas à força toda, não há hipótese. Ahm, e eu então sempre me dediquei às águas abertas e tento fazer das águas abertas uma disciplina para todos e para que todos possam usufruir da disciplina. Ou seja, a pessoa quer vir ter comigo porque quer experimentar um treino de águas abertas. Eu tenho muito gosto em oferecer um treino. Eu comecei que agora tenho este projeto com o Iriçara Surf Club, em que em que desenvolveram a modalidade de águas abertas. Consegui criar ali uma comunidade, um grupo grande, já somos 15 nadadores. Independentemente se vou ter mais ou menos, todos serão bem-vindos. Tenho de distribuir a atenção por todos, porque é uma das coisas que me preocupa bastante no treino, é saber distribuir a atenção por todos e, principalmente, mostrar às pessoas que se querem aprender, se querem estar no meio aquático ali no mar, eu transmitir às pessoas que gosto daquilo que faço e assumo aqui que gosto daquilo que faço. Gosto do meu trabalho, gosto de dar as aulas, gosto desta parte de conviver com as pessoas. Há 21 anos que eu estou a lecionar natação. Tive só um ano em que estive nas escolas, estive num colégio a dar educação física e fiquei no colégio. Que foi o único ano que eu estive ausente das piscinas, de dar aulas de natação. Depois verifiquei que realmente foi preciso, lá está. É um episódio que eu falo muito, que é às vezes é necessário a gente afastar-nos das coisas para perceber o quanto essencial aquilo é para nós e o quanto nos faz falta. Então eu tive um ano afastado de dar aulas na piscina, que quando fez um ano outra vez eu tive que procurar outras aulas, nem que fosse 2 vezes por semana dar aulas depois do período normal, depois de 8 horas, estar a lecionar educação física e fazer apoio ao estudo, dar aulas numa piscina. E então foi aí que eu cheguei ao final do ano e disse: Não, eu quero mesmo é piscina, dou educação física de manhã, mas depois, entretanto, apareceram outros convites para outros projetos da natação, larguei a educação física. Mas havia colegas meus que diziam: Tu és de educação física, mas estás mesmo especializado para a natação. Eu, assim, eu gosto de ensinar, gosto de ajudar as pessoas e as crianças no primeiro passo de perderem o medo do meio aquático, começarem a nadar, de ajudar as pessoas a quererem fazer a sua primeira prova de natação de águas abertas, a escolherem o seu fato de natação, a treiná-los para um desafio, porque lá está, nós como treinadores temos de estar orgulhosos porque
nós ficamos contentes por aquela pessoa ter conseguido chegar lá por mérito dela, e nós dizermos o nosso trabalho está fundamental. A pessoa está feliz consigo própria com o mérito, porque é o mérito dela, mas eu fui essencial para a realização do sonho desta pessoa. Eu tive um propósito, eu fui importante para o objetivo desta pessoa, para esta pessoa realizar aquele objetivo que tanto queria. Tu não tens noção a quantidade de malta que procura as águas abertas. E este ano tive um exemplo disso, pessoas que fizeram a sua primeira prova, ali a Milha da Ericeira, que fizeram, que é uma prova popular. Mas as pessoas que estavam contentes de ter realizado aquela prova. Teve uma pessoa que foi a primeira prova que foi logo a distância de 1900 metros, que não é uma distância fácil. Mas a felicidade daquela pessoa ter realizado a prova, de eu ter contribuído para a felicidade dela, que ela estava tão contente, tão satisfeita. Tive outra pessoa que realizou o Ironman, e ficou no primeiro age group em Cascais, que foi uma vitória absoluta. O meu contributo para aquelas pessoas, outras pessoas que fizeram também a prova e que terminaram em primeiro lugar e em segunda geral no feminino. Foi uma alegria imensa ver aquela malta celebrar aquele prémio que era delas. Isso é o mais importante. E, e que maiores benefícios é que tu vês na prática aqui da natação, que tu vês tanto em ti como nas pessoas que tu treinas? Olha, os benefícios que eu gosto mais é aquele que tenho feito aqui com esta comunidade do Ericeira Surf Club, que nós acabámos eu acabei por juntar pessoas de diferentes pontos aqui do Conselho de Mafra, que, e não só, e também há pessoas que vêm do Conselho de Lourinhã para ter treinos, e criou-se aqui um grupo que tivemos os nossos o nosso primeiro convívio, temos os treinos da piscina e depois saímos da piscina, vamos lanchar. Criámos aqui uma certa, lá está, a tal comunidade, a Ericeira está conhecida muito pelo surf e acontece isso com o surf, mas está a começar a dar os primeiros passos a longo prazo na natação de águas abertas e está a ser produtivo. É giro sair de um treino, olha, vamos lanchar agora ali, vamos tomar café, vamos todos, bora. Olha, este fim de semana vou estar aí, vou passar aí o fim de semana. Bora, vamos combinar um jantar. E combinamos um jantar todos depois do treino. Combinamos sempre com alguma coisa. Isso é isso é fundamental também para a união, para a coesão do grupo. Porque o treino não é só físico, não é só mental, mas também acaba por ser de caráter social. Eu notei no verão a quantidade de malta que eu consegui juntar ali nos treinos de águas abertas. A quantidade de pessoas que conseguiram, outro pessoal que era estrangeiro, outra malta que já nadava, mas queria conhecer mais pessoas, diferentes pessoas. Isso é extraordinário. Lá está aquelas três componentes que existem no desporto, que são fundamentais à saúde física, social psicológica e social. Isso é fundamental em tudo. E o que é que tu achas que é fundamental aqui numa rotina de treino de um nadador de águas abertas? O que é fundamental numa rotina de treino de um nadador de águas abertas? Essa é uma pergunta assim que já dá para fechar um bocadinho. Pronto, o nadador de águas abertas depende sempre do nível. Há nadadores que estão a iniciar, outros que estão no nível intermédio, outros que estão no nível já avançado. Há aquele nadador que só quer nadar por nadar, quer desfrutar da paisagem. Há outro nadador que quer nadar mas começar a fazer quer se divertir, mas fazendo as suas provas, mas o objetivo é só divertir. Depois temos aqueles nadadores que querem atingir escalões, querem atingir posições, querem.
treinar para, porque ainda têm lá a veia, alguns são ex-atletas que têm aquela veiazinha da competição, que ainda querem voltar a competir. Hum, Isso aí, pronto, temos que saber lidar com os grupos de treino, temos que saber lidar com o treino, não tornar o treino sempre monótono e cair numa rotina. Hum, Porque isso é logo um fator fundamental para os nadadores se saturarem, se desmotivarem, é esse o termo. Peço desculpa aqui do que utilizei, mas é para se desmotivarem, é logo um motivo para se desmotivarem das provas. Porque se tu vieres ter comigo e disseres, eu quero fazer as primeiras provas, ok, eu digo que na primeira semana, então é assim, temos 3 vezes esta semana, o treino vai ser aquecimento, crawl, costas, bruços, mariposa, tarefa principal, 4 de 200 a sair aos 3 minutos. Mas depois não te sei explicar o porquê disso. Mas isso acontece 4 vezes na semana. Desculpa, 3 vezes na semana. Semana a seguir acontece a mesma coisa. A pessoa começa a questionar-se. Terceira semana, então, mas porquê é que eu estou a fazer isto? Qual é o objetivo nisto? Eu não sei, é um treino para se fazer. Pronto, agora se eu disser, olha, vamos fazer aqui um treino em que, estava a dar este exemplo, olha, 3 vezes na semana. Miguel, hoje o treino é só de barbatanas. Bora. Já é uma coisa que sai fora da caixa, é uma coisa diferente. Quarta-feira, quanto é que, quando eu pergunto assim, segunda-feira, quanto é que nadamos? Nadamos 2.500. Ok. Então hoje são 2.500, mas divididos em blocos de 250 metros cada. Hum, Depois temos a questão hum, de nadar não só os 250 metros, mas no treino a seguir a dizer assim, olha, hoje vamos fazer um treino de estilos. Vamos fazer um treino de estilos, por exemplo. Ou seja, são aqui, um começou com barbatanas, outro começou com os blocos a dividir por 250, outro treino foi feito por estilos de nado. Isto também serve para, isto é, lá está, é para dar variabilidade, ou seja, é para variar de vez em quando um bocadinho, para o nadador também não ter sempre a fazer a mesma coisa. Eu há uns anos verifiquei um treino numa equipa de triatlo. Não adianta estar a dizer nomes nem nada disso, mas vi um treino de triatlo que num sítio onde eu estive durante 2 semanas e treinava na piscina e reparei que os tipos todos os dias o treino era 1 hora só a nadar crawl. 1 hora só a nadar crawl. Só paravam para beber uma água, para tomar qualquer coisa ou para descansar um bocadinho, mas era 1 hora sempre a nadar crawl. E no dia a seguir era 1 hora a nadar crawl. Sempre a mesma coisa. A questão que eu coloquei foi, ok, mas vocês sabem nadar outros estilos? Quando pedi para nadar, perguntei se poderiam nadar costas e bruços. Eram 20 nadadores e dos 20 nadadores, só 4 é que nadaram costas, como deve ser. Outros 4, os restantes nem quase nem chegavam até meio, não sabiam, não tinham aquela destreza natural para estar a nadar. Bruce, então, muitos nadavam com a cabeça de fora, como a gente vê a malta a nadar hoje, os idosos a nadar na praia, ou outras pessoas na hidroginástica. Ou seja, havia ali não havia estímulos, não havia ritmo, até podiam nadar 1 hora o crawl, mas não havia ritmos, não havia zonas de intensidade, não havia zonas de intensidade, não havia tarefas diversificadas, não havia nada. E isso também tem influência depois no treino, ou seja, o treino depois não vai ser rentável. sim. Hum, e também aqui, não é? E também, se formos a pensar bem, aqui a questão de fazer o meu esforço repetido, não é? A nível de lesões e das articulações, não é? Estou aqui um stress cumulativo, não é? Sim, ainda bem que tocas nisso, nesse assunto, porque
Quando foi a realização do Swim GP, em 2000, agora em 2025, eu fiz só os 5 km esse ano, porque não tinha treinado muito, não estava com muito treino, e então optei por fazer só os 5. Os 5 km equivaleram a apanharmos muita corrente contra e muita ondulação. Foi uma prova muito difícil, apesar de serem 5 km. O que me salvou foi o treino de ginásio, foi o reforço muscular. Porquê? Porque houve uma altura em que eu fiquei uma hora, demorei uma hora a chegar de um ponto que relativamente nem chega a 1 km de distância, mas a corrente estava tão forte naquele dia da prova que eu demorei uma hora, eu e o restante pessoal, a tentarmos sair daquela zona. Tu, quando estás a nadar uma hora sempre no mesmo sítio e não há diferença, o movimento é sempre repetitivo, isso vai originar lesões. Porque chega a uma determinada altura que já não basta ter só a técnica. Porque estás a ter a técnica, muito bem, sim senhora, estás a ter a respiração, está tudo controlável, mas se lá está, voltamos ao ponto inicial aqui da conversa, que era, se, se não tens o treino de ginásio essencial, o treino de ginásio é essencial também para a prevenção de lesões, para isto. Porque poderia chegar a uma altura de eu dizer que não aguento mais e começar a ter dores no ombro, lá está, virem as tais tendinites, que lá está, que são derivadas de movimentos de repetição. Ah, as tendinites, ter outro tipo de lesões, ah, e isso é logo fundamental para a prevenção de lesões. A musculação, o treino de ginásio, é fundamental o reforço muscular para prevenir as lesões, porque se não houver o treino de ginásio, acontecem situações dessas. Eu não entenderia como seria possível se eu só tivesse a fazer só o treino de água e não fosse ao ginásio. Não, de certeza que não ia correr bem a prova. E Miguel, e pegando aqui no, na tua jornada, tu falaste aqui do mestrado e o que é que tu aprendeste com o mestrado? Qual foi os maiores desafios e maiores lições que tu a fazer esta jornada da tua tese? Olha, o mestrado foi uma etapa muito importante do meu percurso académico. Foi desafiante porque estar a desenvolver um estudo pioneiro nas águas abertas e ter uma metodologia, ter diversos participantes para estudar um pormenor que demorou quase 2 anos a desenvolver, pronto, e a tirar ali uma conclusão, a dar um indicador para no futuro servir como referência para a orientação de treinos e sejam eles treinos pronto, sejam para os treinos de águas abertas, porque a tese era sobre implicações musculares e cinemáticas na respiração de orientação e alternada nos nadadores em águas abertas. É uma coisa que eu desafio toda a gente a ler, mas quando tiverem assim um tempinho, antes de ir para a cama, ter ali como mesinha um livrinho com mesinha de cabeceira. Estou a brincar. Terem, pronto, passarem para lerem tudo, porque está um estudo interessante e está pronto, foi uma coisa que deu muito trabalho, um estudo que deu muito trabalho, que deu bastante verificarmos. Também a lição grande que eu tiro disto é a investigação vou utilizar aqui um calão, a investigação é tramada, ou seja, os dias e dias que foram necessários para eu estar a organizar dados, só organizar dados foi desafiante, só a organização de dados demorei perto de 2 meses, quase, a organizar todos os dados, ou um mês, vá, um mês, de organizar todos os dados, fazer os testes, às vezes não é, o teste não dava, o teste estatístico não dava aquele resultado, partir para outro teste, aquele teste não estava a dar aquele resultado, tentar fazer de outra maneira, foi muito desafiante, mas aprendi ao mesmo tempo, e aprendi muita coisa. Aprendi mesmo muito não só também, não só com os orientadores, mas
também com o pessoal que estava a trabalhar comigo e, e aprendi muito no dia da apresentação, muito mesmo, de júri. Quando apresentei aquilo a um júri, nunca tinha estado num cenário daqueles, nunca tinha estado. Houve uma preparação que um dos meus orientadores fez, que foi apresentar aquilo para uma turma de primeiro ano na licenciatura, o estudo. Hum, Foi desafiante, foi uma etapa que eu, quando terminei, disse só assim: agora já posso ir fazer um Ironman. Porque foi de tal forma exigente, mas exigente e não só a exigência em si de dizer, epá, isto é exigente, dá muito trabalho. Tudo na vida dá trabalho. É a coisa que a gente tem que meter na cabeça, é que tudo na vida dá trabalho. Mas foi um trabalho que me deu gosto a realizar. Foi um estudo que me deu gosto e empenho a realizar, porque aprendia coisas novas, aprendi se o caminho não estava a ser por aquele lado, então vamos experimentar aquele. Existiam diferenças de diferentes formas de abordagem àquele estudo. E foi isso que me fez continuar a gostar do mestrado e agora partir para o doutoramento. E tu sentes essa necessidade, não é, de aprender e de te desafiar, não é? E de contribuir cada vez mais. É assim, eu vou partilhar aqui uma coisa que é assim. Há coisa que eu aprendi na vida que nada se faz sem a gente ter trabalho. E quando a gente quer uma coisa e quando a gente quer se dedicar e ter empenho na nossa profissão e queremos melhorar, e principalmente melhorar o nosso desenvolvimento, a gente tem que estudar. Há uma coisa que eu descobri pronto, no ensino secundário, mas mais na licenciatura, que eu gosto de estudar e não. Eu gosto de estudar, ponto. Tirei a licenciatura, acabei a licenciatura, ok. Mais tarde fui tirar uma pós-graduação em gerontomotricidade e envelhecimento ativo. Tirei outra pós-graduação depois, o curso avançado, porque depois houve aqui alterações nas legislações por causa das cédulas e dos cursos que estavam. Agora é o curso do TEF também, de Técnico de Exercício Físico. Mas o que interessa é que fui tirar outro curso porque queria aprender um bocadinho mais. Depois fui tirar o curso de treinadores de grau 2 e foi no curso de treinadores de grau 2 que, aliás, nem foi no curso de treinadores de grau 2, foi antes, ainda estava no colégio, fiz uma formação sobre psicomotricidade infantil. E tinha comentado que eu gostei tanto daquela apresentação, gostei tanto da formadora, gostei tanto de como tivemos todos ali a falar uns com os outros sobre uma temática que é, lá está, psicomotricidade infantil, que eu gosto de estudar. Quando terminei, não posso estar parado. Eu, quando coloquei para o curso de treinadores de grau 2, que fui tirar o curso de treinadores de grau 2 em Rio Maior, que foi lá que conheci um amigo para a vida que depois me levou para o mestrado em Rio Maior, no Instituto Politécnico de Santarém, na Escola de Desporto. Eu, quando realizei o curso de treinador de grau 2, eu disse: não posso ficar mesmo parado. O estudo é essencial. E o estudo é uma coisa que eu gosto de estudar porque, ao mesmo tempo, lá está aquilo que eu estava a falar. A gente temos um desenvolvimento para nós, como em termos humanos, não só profissional, mas também como humanos. E isso é fundamental. E é uma das coisas que eu quero contribuir para se eu gosto tanto de uma modalidade, por que não estudar para ela? Por que não descobrir? As águas abertas são um mundo que é o que eu aprendi na tese, respondendo à tua pergunta anterior, aquilo que eu digo aqui é, as águas abertas são um mundo. Existe muita coisa para estudar nas águas abertas, muita. É só uma questão de outros começarem a estudar. Ok. Hum, e tu, mesmo aqui a questão de águas abertas, da apneia, não é? E depois, se calhar, mesmo aqui
o diálogo, a parte física da fisiologia com a parte mental, não é? É sempre aqui um puzzle que a corrida tem isso, mas a água ainda tem, a natação também tem isso, não é? Quando estamos a falar, não é? Eh, Nós ficámos fascinados pelas primeiras travessias que fizeram, que diziam que era impossível, não é? E nós ficámos sempre atentos como é que aquela pessoa, mesmo agora, não é? As travessias dos airs, dos oceanos, nós ficamos ligados, não é? Sim, pronto, existe esta relação da fisiologia com a parte, lá está, da psicologia também, psicofisiologia, outras temáticas, a biomecânica. Existe tanta coisa que a gente pode explorar e nas águas abertas fazer estudos. Eu agora pensando aqui pode haver qualquer dia alguém que estude a relação fisiológica dos nadadores de águas abertas, mas com o treino mental, por exemplo. Ou o treino mental para nadadores em águas abertas. Como é que poderá ser desenvolvido? Como é que a importância do treino mental? Porque hoje em dia tudo se fala em treino mental e o treino mental é essencial, mas de que modo, que método é que existe para preparar um nadador, seja ele qual for, para uma travessia dessas, que estavas a falar, de nadar de uma ilha para outra? Que estudo, que preparação mental tem que ter esse nadador? O que é que pode ser feito? Será que vai ter resultado? Será que não há? Pois isso ser desenvolvido, os estudos são desenvolvidos, tem segue inúmeros requisitos. Pronto, e é aí que tem que haver a continuidade de estudos, para estudos futuros virem dar respostas a questões que surgem. Não sei se me fiz entender aqui. Ok. E pegando aqui, que já passou aqui um mês, já estamos aqui em fevereiro, o, qual é que é para ti, não é? E tu és aficionado por exercício físico, temos mais 11 meses aqui do ano, o que é que tu queres aqui tocar e recomendar e porque é que o exercício físico é tão importante para a nossa vida, não é? E tocando aqui no dia a dia e mesmo aqui a visão mais a longo prazo de longevidade, não é? E de bem-estar. Uhum. Não, o exercício físico acaba por ser uma ferramenta essencial, falando agora de exercício físico e não de treino. O exercício físico acaba por ser fundamental a todos naqueles três fatores que eu falei há pouco: físico, mental e social. Eu noto pela prática do exercício em idosos que procuram muitas vezes a piscina para fazer a aula de hidroginástica. Muitos deles querem não só fazer a parte de hidroginástica, mas também porque lhes faz bem o convívio. Eles gostam da altura do Natal, quando organizamos o jantar, os almoços de Natal, quando organizamos, alguns gostam, estão inscritos nas juntas de freguesia para realizar passeios. Acho que é uma coisa fundamental que se deveria apostar cada vez mais em atividades para os séniores. Há séniores que infelizmente não podem, as pessoas cada vez mais estão a necessitar de apoio, estão a necessitar de apoio. Muitos querem, pronto, fazer viagens, fazer mais exercício físico para os idosos. Há juntas de freguesia que já têm programas, e autarquias que têm programas mesmo para os idosos. Há outras que não têm, mas começar a pensar nisso, porque o exercício físico uma ferramenta essencial para a longevidade das pessoas, e as pessoas cada vez mais, se formos a ver, a esperança média de vida está muito alta, e isso é muito positivo, porque foi derivado ao exercício físico, à prática recomendada da hidroginástica, não gosta de hidroginástica, vai fazer um pilates, não gosta do pilates, vai fazer uma ginástica sénior, não gosta da ginástica sénior, há idosos que vão para o ginásio mesmo fazer uma bicicleta, pronto, está-me a faltar, estou-me a esquecer agora o nome, uma elíptica. Pronto, o importante é o mexer-se. O importante é o mexer-se, não só para o seu físico, porque faz bem, lá está, a longevidade,
Também para o cérebro está ativado, está a exercitar também, a pessoa fica, como é que eu estou a fazer este, proceder neste exercício, como é que eu estou a proceder naquilo, e também o fator social, que acaba por juntar ali um grupinho de pessoas para naquele dia, naquela hora, estarem todos juntos a realizar uma atividade. E queres tocar aqui nos teus novos projetos? Onde está o teu foco aqui este ano? Olha, o meu foco este ano está em. Pronto, isto agora com o tempo que estamos a passar, de só chuva, de estarmos em casa, muitos estarem, lá está, estão refugiados nos ginásios, outros. O meu foco este ano é, pronto, é trabalhar para as águas abertas, que quando as provas vierem quando o tempo melhorar, Deus queira que melhore o mais rápido possível, ajudar os nadadores a irem ao mar, fazerem as suas primeiras provas, levá-los a também continuar a levá-los às provas, começar a utilizar outros treinos, começar a utilizar, a fazer outras atividades, como triatlo, agora voltei a fazer triatlo, fazer mais uns triatlos e utilizar assim as corridas também para também fugir um bocadinho da rotina da natação, ou fazer um surf, que voltei recentemente a fazer surf, pronto, para também fugir um bocadinho, para desanuviar um bocadinho das águas abertas. E pronto, continuar a fazer, ter um hobby, adoro ler, é uma coisa que tenho gostado de ter o meu hobby de ler, viajar, conhecer outros sítios, outras culturas. Agora estou aqui a fugir um bocadinho ao desporto, que é para também desanuviar, para diversificar um bocadinho, não ser só focado. Mas em termos de desportivos, é continuar o mesmo percurso que fiz. Se fizer melhores provas, melhores resultados, ótimo. Se fizer a mesma coisa, tudo bem também. O importante é continuar a fazer as provas e divertir-me. Ok. E tu estavas a falar aqui da parte da leitura. O que é que tu gostas de ler? O que é que tu recomendas? O que é que te causa mais impacto? Olha, eu tenho lido muitos livros acerca de. Pronto, gosto mais da parte da psicologia, gosto de história também, gosto muito de história, ler livros de história história mundial, gosto de ler também mais parte motivacional e estou a ler agora aqui este de David Goggins, que é um livro espetacular que retrata a vida do autor, em que ele fala sobre a vida, o seu percurso de vida. Ainda não só cheguei a meio, ainda não dá para ter aqui muita. Não dá para fazer uma grande análise, mas já dá para fazer uma análise que é este livro fascina. Este livro dá gosto de ler. A história de vida dele, como é que a história de vida de uma pessoa que veio do nada mesmo, de um ponto zero, que passou por tudo, para entrar nos SEALs, na Marinha nos Estados Unidos, na América, e ter passado, ele conta aqui os pormenores todos que se passaram na sua vida, que tinha sido, não vou entrar em grandes pormenores, que é giro é ler, mas chegar onde está a chegar, como é que isto é preciso ter uma força, lá está, fala também sobre treino mental. Isto é preciso ter uma força mental dos diabos para conseguirmos um objetivo que é só uma parte aqui que tinha a ver com natação. Ele falou aqui que nunca tinha tido dinheiro, os pais não tinham dinheiro para, a mãe não tinha dinheiro para aulas de natação. E ele, quando entrou na Marinha, tinha que fazer exames, tinha que nadar 1,5 km num determinado tempo. Só que ele nunca tinha, nunca sabia, nunca soube nadar, nunca tinha, não sabia os princípios, não sabia nada. Então ele juntou dinheiro para comprar uns livros na biblioteca, numa livraria, foi à biblioteca, para estar a ver como é que a história da natação. Então ele estudou aquilo tudo, tinha uma piscina lá de um sítio nos Estados Unidos onde eles moravam, na povoação onde eles moravam. A piscina estava, era uma piscina pequena, mas ele serviu-se daquilo para aprender os conceitos básicos do livro. Ele estudou aquilo
começou a dar as primeiras braçadas sozinho para tentar perceber o que é que tinha que, como é que eram as ações dos membros superiores, membros inferiores, a respiração, o corpo na água, o trajeto que ele tinha que fazer. Epá, é uma história de uma força de vontade que ele diz que quando fez o exame de admissão, passou logo na parte da natação, sem nunca ter nadado. Mas não foi num quilómetro e meio. Isso depois vou deixar para a malta ler e para quem quiser. Mas como é que a pessoa tem uma força de vontade de ir à procura das coisas que é raro ver isto? Que é a mesma coisa que eu, por exemplo, quero começar a fazer triatlo. Vou à procura de primeiro perceber o que é o triatlo. O que é? Procurar, verificar quantos segmentos tem, o que é que cada segmento diz, que provas é que existem, que distâncias é que existem, o que é que eu tenho que fazer para o triatlo. Eu, quando fiz as primeiras provas de águas abertas, e posso dizer isto aqui, não tenho nenhum problema, quando fiz as primeiras provas de águas abertas, havia uma coisa que eu fazia muito, que era eu ia ouvir vídeos no YouTube de como é que eles se posicionavam nas provas, de como é que eles corriam para a água, como é que eles saltavam. Ouvia muitas vezes, puxava o vídeo atrás para perceber como é que eles faziam os saltos, como é que eles movimentavam-se, como é que era feita a respiração. E os meus treinos, tanto em piscina, tanto no mar, eram baseados com isso. Eu identifico muito com o autor neste aspecto. Eu já tinha os meus conhecimentos da natação, como é óbvio, mas aquilo foi diferente. A transição da piscina para o mar é sempre diferente, porque a pessoa não está habituada a fazer certo tipo de coisa. Lá está a respiração de orientação, que é o foco de olhar em frente, não está habituada a fazer isso numa piscina. E então é isso que a pessoa tem que perceber, não é levantar a cabeça toda de repente, é como é que é de olhar para a frente, como é que é de olhar para o lado, como é que é de controlar um adversário. Isso tudo foram, pá, foi, e está a ser ainda, e estou a fazer isto, que é leitura, leitura e leitura. Gosto de ler este livro, como gosto de ler outros sobre, li um também que é o Inimigo é o Ego, que não sei se já ouviste falar que é muito bom. Sim, Li sim. livros de psicologia de Augusto Cury, que recomendo bastante. Pai Rico, Pai Pobre, já li há uns anos, que é de Robert Kiyosaki, que é muito bom livro. E pronto, os livros de história que tenho lido sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre agora a mais breve história da Rússia, de José Milhazes. Pronto, enfim, vários livros que tenho lido para. É um hobby que arranjei e que gosto. E tu, imagina, juntando, não é tudo que tu sabes, não é tudo que tu tivestes, e vives e sabes, que lição é que, o que é que tu gostavas de passar? Imagina que eu te dizia agora com toda a tua idade, passares agora aqui um fundamento a alguém, qual é que seria? Peço desculpa, Miguel, agora isto aqui surgiu que a parte final não percebi. Passar o quê? É um princípio, um fundamento, às pessoas, imagina, de tudo que tu já viveste. A mensagem que eu quero deixar é que, pronto, nós nunca sabemos tudo. Há uma coisa que eu deixo, tenho sempre uma citação que é: a aprendizagem é um processo ao longo da vida. Nós todos os dias estamos a aprender, todos os dias estamos a lidar com situações novas. Vou aproveitar para falar aqui a situação que se viveu esta semana na região de Leiria e nas freguesias à volta, e não só, Abrantes, na Ericeira, Lourinhã, que a população não está preparada para este tipo de situações e que está a deixar muita gente preocupada, muita gente ficou sem casa, sem nada, e as pessoas agora não sabem como é que vão viver com esta situação. Estou a pegar neste exemplo aqui porque é situações que a gente aparece-nos todos os dias, no nosso cotidiano, tanta coisa nova que muitas vezes nós não sabemos como é que haveremos de lidar. E então arrumamos o assunto para o lado. Não... Isto apareceu de novo. Ok, mas se isto não aparecer na minha vida, se não for essencial, eu vou pôr isto para o lado. Pronto, mas já não se sabe se aquilo vai ser essencial. Eu dou aqui o exemplo de mestrado. Eu, quando entrei no mestrado, e isto que eu vou dizer aqui é
totalmente real. Tirei o mestrado, muita gente, se tiver, não, estás preparado para ouvir? Muita gente, cerca de 10 a 20 pessoas diziam sempre. As perguntas que colocaram foi: mas vais tirar mestrado porquê? Achas que isso é fundamental nos dias de hoje? O que é que vais descobrir de novo? O que é que para que é que vais gastar dinheiro? Não vais conseguir acabar. Bastou estas cinco coisas que eu acabei de dizer. O que acontece aqui é que eu, se ouvisse cada uma destas pessoas, eu não estávamos aqui agora a ter esta conversa. O que fiz foi ouvir, sim senhora, tudo bem, respeitei, vou entrar no mestrado. Quando entrei no mestrado, eu dediquei-me ao mestrado tinha dois trabalhos, tinha a minha vida, continuava a treinar, mas dediquei-me àquilo a fundo, mesmo a fundo. Nunca deixei nenhuma disciplina para trás, nunca deixei nada para fazer de mestrado para trás. Apresentei sempre os trabalhos a tempo e horas. A gente, quando quer as coisas, a gente consegue. Quando queremos as coisas, a gente consegue e faz com brio. Quando a gente não consegue, pronto, quando a gente não quer, não é? Não consegue. Quando a gente não quer, ou porque apareceu alguma situação ou não, tive uma pessoa de família que tinha tido, quando eu estava no mestrado, teve um problema de saúde e graças a Deus não foi nada, não foi nada demais, as coisas continuaram. As coisas continuaram. E tiveram que continuar. A gente, quando quer as coisas, a gente consegue. A mensagem que eu deixo é: não desistam dos vossos objetivos, porque vocês vão conseguir conquistá-los. Pode demorar tempo, mas conseguem conquistá-los. E aqui em nota, aqui para finalizarmos, queres deixar mais alguma mensagem aqui final às pessoas? Estamos aqui no início do ano, não é? Queres tocar em alguma coisa, não é? Assim, eu sempre que queiram aprender, pronto, no que eu puder ajudar de águas abertas, estão à vontade. A nível de desporto, ou quando quiserem um podcast também aqui com o Miguel Campos, que é uma pessoa que eu gosto imenso de ter aqui um bom debate, uma conversa. Ahm, estou aberto, estou à disposição. Eu gosto de debater assim, gosto de debater determinados assuntos, mesmo que a nível desportivo, o que é que se anda, o que é que se anda a passar, mas basicamente eu acho que já disse tudo, já deixei aqui esta mensagem clara dos objetivos. É, volto a reforçar que quando queremos encontrar, quando queremos muito alcançar o nosso objetivo, é como a frase diz no Iron Man, nada é impossível. Portanto, é só colocarmos na cabeça que vamos conseguir alcançar. Pode não ser naquele momento, mas vamos lá chegar, vamos conseguir lá chegar. Pode não ser já amanhã, é a tal situação da pessoa que quer tirar um curso de nadador Salvador, por exemplo. Ok, queres tirar um curso de nadador Salvador? Como me apareceu no outro dia uma pessoa a dizer-me isto. Muito bem. Então o curso de nadador Salvador é constituído por provas. Tenho que fazer 100 metros de admissão, tenho que fazer depois os 400 metros. Muito bem, já nadaste na vida? Já. Só que não nada assim muito bem. Então vamos treinar. Eu tinha essa pessoa todos os dias lá presente na piscina. E depois fez um curso de nadador Salvador e hoje em dia está a trabalhar comigo ali na piscina como nadador Salvador. Pronto, é, é importante, a pessoa não desistiu do seu objetivo. Isso é de louvar. Isso é uma coisa muito bonita. Pronto, a situação que se passa, estamos no início do ano, temos tido muita chuva, pronto, temos tido este tempo que, lá está, estamos no tempo, mas isto tem sido umas atrás das outras, o que não é uma coisa muito, pronto, positiva, porque podíamos de vez em quando agora sair, não saímos, mas existem outras coisas para fazer, dedicar-me, pronto, ir a um cinema, estar com amigos,
ler um livro, aproveitar para estudar. Depois, quando tiver um bom tempo, a gente encontra-se aí numa praia para dar umas braçadas, para fazer uma atividade, um triatlo. Portanto, vai ser um ano com coisas boas, vamos acreditar nisso. E Miguel, quem quiser trabalhar contigo, não é, para, seja, não é, para natação, águas abertas, toiato, swim run, apneia, não é? Se calhar estou-me a esquecer de alguma coisa. Como é que as pessoas, queres deixar aqui os teus contatos para as pessoas falarem contigo e depois tu fazes o follow-up? Sim, há uma coisa que eu vou deixar aqui já, já sublinhado, que eu ajudo naquilo que conseguir, não faço parte não faço orientação de treino mental, não faço nutrição, que isso é coisa que eu deixo, atenção, eu vou deixar aqui isto bem claro. Esses trabalhos são realizados por profissionais, temos profissionais na área do treino mental, temos profissionais na nutrição desportiva, temos nos preparadores físicos. Não tenham, procurem também pessoas que sejam especializadas nessas determinadas áreas. Eu costumo utilizar aqui um termo popular que é cada macaco no seu galho. Portanto, não vamos misturar aqui assuntos. O tema das águas abertas da preparação tinha aqueles assuntos que eu falei, da nutrição, treino mental. Eu não faço a parte da nutrição, porque não é a minha área. A minha parte é só treino de águas abertas. Eu treino das águas abertas, é a parte das implicações cinemáticas e musculares na respiração de orientação e alternada nos nadadores, preparação dos atletas para as provas que queiram. E estão à vontade, podem me procurar no Instagram. Eu depois darei os restantes contactos no Ericeira Surf Club, em outros locais. Pronto, piscina de outras piscinas. E é só. Miguel, queria-te agradecer e desejar-te um bom ano. Agradecer pelo teu tempo, não é? Obrigado E igualmente. tu mandaste, não é, aqui o desafio e eu gosto de pessoas que têm coragem e se desafiam aqui a sair daqui da zona de conforto. Eh, e pronto, e agradecer aqui às pessoas que estiveram a ouvir e desejar tudo de bom, Miguel, e que continues esta jornada de aprender e de contribuir e de ajudar as pessoas, não é, a fazerem exercício físico e a descobrirem um bocadinho mais sobre elas, não é? E obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir. E um bom ano para todos. Ainda estamos em fevereiro, mas a gente pode já ser um bom ano. Um bom ano a todos e lembrem-se que nada é impossível. Portanto, estão à vontade. No que eu puder ajudar, estarei aqui. Obrigado, Miguel. Abraço. Obrigado e um abraço grande. Tudo bom, Miguel? Obrigado.